Beleza. Confirma aí que tá vendo aí, por favor. Sim, vendo. Beleza. Foi aqui que a gente parou, então. Então, aqueles 5 parâmetros que a gente tem que entender um pouco mais para especificar ferramentas abrasivas, no caso, os rebolos de retificação. Nós já vimos, já entendemos o que cada uma significa, tem essa codificação aqui, né? Cada um desses termos significa um item que a gente tem que observar. Já temos ali informações suficientes para seguir em frente, então. O próximo item que a gente vai falar aqui é formas e dimensões dos rebolos, tá? A gente conhece basicamente aqueles rebolos que são ali cilíndricos, né? Como se fosse uma pizza com um furo central para fazer a fixação, mas existem outros tipos também. Vamos conversar de alguns aqui para a gente entender, tá? Os rebolos são fabricados em uma gama de formas e dimensões para executar as mais variadas operações de retificação. Obviamente, né, eu tenho que ter rebolos adequados para conseguir fazer retificação em superfícies com formatos diferentes também, né? Os rebolos comuns variam de 1/4 a 3 polegadas de espessura. 1/4 é 6,35 milímetros, né? E 3 polegadas é 76, uns quebrados milímetros lá. De espessura e de 1 a 36 polegadas de diâmetro externo. Bom, dá para você ver, 1 polegada é 25 milímetros, né? Quase, né? 25,4. E 36 polegadas é quase 1 metro. Imagina um rebolo de retificação com 1 metro de diâmetro. De responsa, né? As dimensões são representadas na seguinte ordem, né? Primeiramente, eu tenho que especificar aqui o diâmetro externo. No caso, isso aqui, 254 milímetros, isso aqui é o equivalente a 10 polegadas. Pela espessura ou largura, no caso, 19,5, isso aqui é 3/4. E 76,2 de diâmetro interno, ou seja, o diâmetro do furo, né, do rebolo, que aqui é 3 polegadas. E, então, eu tenho essa gama, né, de opções de diâmetros e dimensões de rebolo para poder trabalhar com retífica. Formas e superfícies de ataque dos rebolos. Então, primeiramente, vamos ver as formas. Quais são as formas que eu encontro esses rebolos para fazer retificação, né? Não existe só aquele cilíndrico chato que a gente mostrou, né? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o padrãozão, né? Ele tem aqui um diâmetro, ele tem aqui uma espessura e um diâmetro interno aqui, que é o diâmetro furo, que a gente utiliza para fazer a fixação. Mas eu posso ter aqui também diversos outros tipos de rebolos que vão me dar opções de trabalhar de algumas outras maneiras, né? Por exemplo, nesse daqui, ó, eu tenho 2 diâmetros para o furo. Tá? Talvez isso daqui seja para colocar o flange de fixação, em vez dele ficar aqui por fora, ele fica meio que embutido, como se fosse um parafuso de cabeça embutido na peça, né? Aqui eu tenho aqui um rebolo com um perfil diferente, né? Como se fosse ali uma ferramenta de sangria. Aqui eu tenho um perfil diferente abaulado de um lado também. Então, eu tenho essas opções aqui que eu vou utilizar dependendo do que eu estiver retificando. Então, não existe só aquele padrãozão que a gente conhece. Então, eu tenho aqui a variação dos formatos, né, da seção reta dele. As figuras 1 a 5 representam as formas, aqui na figura 2, rebolos tipo prato ou pires. Vocês podem ver aqui, ó, é como se ele realmente fosse um prato furado, né? Eu vou fazer a fixação, mas aí eu posso fazer a retífica por essas pontas aqui, ó. Tanto é que tem essa setinha aqui que vai mostrar o ponto de contato da retífica. Imagina aquele eixo de uma fresa. Imagina que eu tenho várias peças embaixo, assim, eu vou e coloco esse rebolo de retífica em cima, assim, girando como se fosse uma fresa. E aí ele fica passando por cima ali naquele tantão de peça, dando acabamento. Tá? Rebolos do tipo anéis, que ele tem um furo muito maior aqui também, mas a necessidade a possibilidade ali de fazer retífica é só por essa extremidade externa aqui, ó. Ele não faz pela vamos dizer assim, pela base do rebolo, ele faz pelas laterais. Rebolos tipo copo, reto ou cônico,
que são semelhantes a esse tipo prato ou pires aqui, deve compartilhar aqui as mesmas funcionalidades. E aqui, eu tenho aqui os perfis de rebolos retos normalizados, né? Eu tenho aqui esse padrãozão, que o perfil é o perfil reto aqui, né? Mas para cada tipo de atividade de retífica que eu vou fazer, né, eu posso ter opções aqui de contato superficial diferente. Ó, o padrãozão é esse aqui. Vamos dizer que eu preciso retificar dentes de rosca métrica. Está aqui, ó, 60 graus. Vamos dizer que eu vou ter que retificar uma peça baulada, né, acompanhando o côncavo, né, para fazer o acompanhamento aqui, ó. Tá aqui o perfil, tá aqui o perfil. Eu posso ter aqui o rebolo com diferentes pontas, né, vamos dizer assim, com perfis de contato diferentes, né, para fazer a retífica de acordo com o que eu preciso ali. Tá? Montagem do rebolo. As seguintes precauções devem ser observadas na montagem do rebolo. Isso aí vai fazer referência com aquelas pontos de segurança do trabalho que eu comentei no segundo slide. Bom, vamos verificar? Antes de se proceder à fixação do rebolo no porta-rebolo, verificar se existem trincas no rebolo. Óbvio, tem uma micro trinca ali, uma trinca que está até visível. Você põe um rebolo rodando a 15.000 RPM, com pressão e temperatura, ele vai desfarelar, vai voar pedaço para todo quanto é canto. Então, vai colocar o rebolo, faz a inspeção. Opa, tá legal, não tá com trinca visível, pode utilizar. Após a análise visual, o rebolo deve ser suspenso por uma barra metálica, através do furo, e ser batido ligeiramente. A sonoridade deve ser idêntica em todos os pontos. Tá? Pega ali um vergalhão, coloca no meio lá com a ponta, vai dando uns toquezinhos nele assim, ó, só para ver se vai ter um som diferente em algum ponto ali. Se tiver uma trinca em algum lugar, você vai ver que o som ali naquela região vai ser um som mais choco. Rebolo é levinho, né, pessoal? Vocês já pegaram um rebolo ali de esmeril na mão, por exemplo. Ele é leve, ele é pouco denso, né? Você vai batendo ali, ó, né, pelo som que ele faz, você consegue identificar se tem algum probleminha na trinca ali. Bom, se tiver, descarta. Examinar o rebolo quanto às dimensões. É necessária uma folga do rebolo com flange de 0,05 milímetros. O que é esse flange? Quer ver? Imagina que isso aqui é o rebolo. Imagina que isso é o quico, né? A bola quadrada, né? Imagina que isso aqui é o rebolo. Ele tem um furo. Ele tem um eixo que passa aqui, né? Uma barra aqui e tal. Eu vou ter que utilizar um flange para travar aqui, ó. E aí tem um parafuso aqui que trava, né? Quando eu falo flange do rebolo, é essa pecinha aqui que vai dar o aperto aqui nele aqui. Bom? Aí quando ele fala que é necessária uma folga do rebolo com flange de 0,05 milímetros. Isso aqui é o ajuste da própria máquina lá que você for fazer. Né? Tem que ter o aperto adequado para que o rebolo fique firme, né? Mas tem que ser feito de uma certa forma lá para que, quando ele estiver trabalhando, ele não fique muito comprimido também. Tem no catálogo lá do fabricante, você vai ver as indicações de como fazer essa fixação do rebolo na retificadora. Tá bom? Colocar as flanges de papel, amortecedor de vibrações. Confesso para vocês, tá, pessoal? Eu vou relacionar aqui para vocês aqui, mas eu não tenho conhecimento prático, não. Eu nunca fiz certificação assim, na mão, então tem algumas coisas aqui que vocês me perguntaram, eu confesso que vocês vão me apertar. Mas, por exemplo, colocar flange de papel. Nunca utilizei. Nunca vi fazendo, inclusive. Tá? Mas está aqui nas especificações aqui do material que eu encontrei. Vou disponibilizar para vocês. Quem precisar pode correr atrás aí para pegar mais complemento. Aperto excessivo da porca de fixação tende a partir do rebolo, fica muito comprimido. Colocar proteção do rebolo destinado a reter os fragmentos projetados. Isso daqui vai de encontro ao da NR12, proteções de máquinas e equipamentos. Estão lembrados? Antigamente um torno não tinha quase nenhuma proteção. Hoje em dia tem que descer lá a peça, a placa fica protegida num canto, não voa cavaco para todo quanto é canto. Né? É a mesma lógica para as retíficas também.
Bom balanceamento inicial para impedir os fenômenos vibratórios e as deformações. Isso tem a ver com o rebolo não ter excentricidade, não estar deformado. Ele está completamente cilíndrico, porque se ele tiver descentralizado de alguma forma, ele vai ter aquele giro lá e vai ficar desbalanceado. Vai dar vibração na máquina lá. Se vibra, você perde a dimensão que você está mexendo na sua peça. Dressagem frequente para restabelecer o balanceamento e a forma. Vou explicar para vocês o que é dressagem. Não tocar no rebolo em movimento. Ótimo, né? Aí, cara, o rebolo deve estar balanceado para evitar vibrações que podem causar variações dimensionais nas peças. Ok, mas vamos observar isso aqui. Isso aqui é cuidados de uso comum. Tem um item aqui, esse item G, dressagem frequente para restabelecer o balanceamento e a forma. Dressagem, pessoal, nada mais é, a grosso modo, do que eu afiar o meu rebolo. Tá? Com o tempo, o rebolo vai trabalhando na retífica, ele vai se desgastando. Eu falei para vocês que o rebolo mais macio, ele se autoafia, né? Ele vai se autoafiando ali por conta daquele processo que eu expliquei. Só que mesmo ele, e inclusive os rebolos de material mais duro também, com o tempo você vai ver que com o uso ele não se desgasta igualmente. Eu não falei, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu não falei para vocês que o rebolo ele tem que ter aqui essa superfície aqui, no caso aqui plana, retinha aqui, ó. Desenhei horrível, né? Essa base aqui ela tem que ser plana para quê? Para ela fazer contato total com a superfície que ela está fazendo a retífica. Se isso aqui fosse um cilindro, por exemplo, isso aqui vai girar, isso aqui está girando, as duas em contato vai fazendo a retífica da superfície. Isso aqui tem um deslocamento lateral. Só que essa superfície aqui de contato do rebolo, ela não se desgasta igualmente. Se você der um zoom nisso daqui, a gente for olhar aqui a superfície do rebolo, você vai ver que ela tem aqui um sulco, ela faz assim, ela faz isso daqui, microscopicamente ela vai fazendo isso. Aí o rebolo vai só. Ele vai se desgastar, ele não desgasta reto, ele vai se desgastando de forma irregular. De vez em quando, eu preciso pegar esse rebolo e levar para afiar ele. Para não falar que eu vou afiar o rebolo, eu tenho que fazer a dressagem do rebolo, né? Lá na oficina mecânica de esquina, você vai ver o cara lá pegando lá o esmeril dele, e ele tem tipo uma pedra de afiação que ele vai colocar lá manualmente lá e vai ficar fazendo assim, ó. Para quê? Para eliminar essas imperfeições e deixar isso aqui mais reto. Mas o correto não é você fazer isso na mão, não. Tem que fazer isso, pode fazer isso no torno mecânico lá, você coloca lá uma ferramenta lá de diamante industrial, que você vai fazendo isso. Você vai dar um passe, você vai e come um pouquinho aqui desse contato, aí você dá um outro passe e come mais um pouco, até chegar aqui num ponto em que você conseguiu eliminar todas as imperfeições, e isso aqui ficou reto. Bom, o nome desse processo de fazer essa afiação do rebolo chama dressagem, né? Você vai ver gente fazendo isso na mão ali, mas não vai ficar bacana, que vai depender da habilidade do cara, e por mais hábil que o cara seja, não vai ficar perfeito. Aí o correto é você fazer isso com a máquina, tudo certinho, com as ferramentas adequadas. Bom? Tirar essas coisas aqui. Vamos lá. Vida, dressagem e agressividade do rebolo. Vamos comentar algumas coisas aqui, né? Eu já apresentei para vocês o que é dressagem, vamos falar da vida útil dele, né? E essa agressividade do rebolo, principalmente com óleo refrigerante, né? Essa reação um com o outro ali. Os materiais retificados têm sua qualidade afetada diretamente pela topografia do rebolo. O que é topografia? É o relevo, né? É o que eu acabei de mostrar para vocês. Com o tempo, o relevo da superfície vai ficando alterado e vai prejudicando a qualidade daquela retífica. E essa característica varia ao longo da vida útil do mesmo e pode ser influenciada principalmente pelo seu desgaste. A vida útil de uma ferramenta equivale ao tempo em que a mesma opera efetivamente, até perder sua capacidade de corte.
Ao chegar nesse estágio, a ferramenta de corte deve ser reafiada ou substituída. No nosso caso, a gente está falando de rebolo, de retificação, a gente vai fazer a gente vai reafiar ele. A gente vai fazer a dressagem daquele rebolo. Quando as peças retificadas começam a apresentar problemas de acabamento, né, que o problema de acabamento que eu vejo na peça é sintoma que o meu rebolo não está legal. Mesma coisa na tornearia. Se o acabamento superficial está difícil, está complicado, provavelmente a minha ferramenta perdeu o corte. É o mesmo raciocínio. Problemas começam a apresentar problemas de acabamento, erros de forma ou de tolerância. Normalmente realiza-se a dressagem a fim de corrigir a superfície do rebolo e devolver-lhes a característica de afiação e o restabelecimento do perfil original, que eu mostrei para vocês aqui agora. Dois fenômenos distintos que dizem respeito à vida do rebolo acontecem durante a sua utilização. Quais que são esses dois fenômenos? Tem o desgaste do rebolo em si e a perda da fiação. Desgaste do rebolo. Quantidade de rebolo consumido durante um determinado ciclo de operação, causando perda volumétrica ou diametral do rebolo. Você vai usando, né? Ele vai desgastando, né? Toma, por exemplo, o rebolo macio que ele auto se afia, né? Ele vai perdendo material e vai se afiando. Eu tenho o desgaste desse rebolo, ele vai perdendo material superficial de contato, ele vai diminuindo aquele diâmetro ali. Esse é o primeiro fenômeno. O segundo, perda da afiação, decorrente do arredondamento das arestas cortantes e ou do entupimento dos poros do rebolo. Eu posso ter, pessoal, perda do diâmetro sem ter perda da fiação, que é o caso que eu mostrei para vocês aí. O rebolo mais macio, ele vai perdendo material e isso vai fazendo as camadas dos grãos novos se apresentando. Tá? E eu posso também perder a fiação sem perder diâmetro. O que acontece? Se você tiver ali um rebolo mais duro, por exemplo, você está trabalhando. Aí as camadas superficiais, aqueles grãos, vão perdendo corte e aquele cavaco vai permeando ali entre o grão e o aglutinante, vai ficando meio que polido. É a mesma coisa quando você pega uma lixa da água, por exemplo, essas lixas, não sei se vocês já fizeram isso, e vai lixando o aço, né? É comum você pegar uma lixa para lixar aço, assim, para dar um acabamento legal. Aquele pozinho ali de aço, aquela limalha que vai saindo ali, vai desgastando a lixa e vai permeando ela, até o ponto que você vê que ela fica quase como um pano, né, lisinha, bem fechado ali com o cavaco. Né? O pessoal brinca que quando chega nesse ponto que é bacana, porque aí você vai dar o polimento naquele aço ali, porque você está só alisando ele basicamente. Tá? Então eu posso ter o desgaste do rebolo, que vai perdendo material e vai diminuindo o diâmetro, ou eu posso ter ali o rebolo permanece no diâmetro, mas vai perdendo ali a capacidade de corte. Se ele não corta e está deslizando, está tendo atrito, está tendo calor, ele pode danificar a peça. E o próprio rebolo também. Tá? Tem que ficar ligado com isso aí. Dressagem do rebolo é o nome que se dá à operação de reconstituição da camada exterior do rebolo. Existem diversos tipos de dressagem, mas o mais comum é aquele realizado com uma ponta de diamante. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como se faz. O processo se dá como se o rebolo fosse a peça de uma operação de torneamento. Ó, para você ver. É como se agora o rebolo, que normalmente é a ferramenta, agora é como se ele fosse a peça que eu estou torneando no torno. Né? Ele vai ficar lá girando e eu vou passar a ferramenta de diamante para dar aquele acabamento ali naquela superfície. É como se fosse uma peça de operação de torneamento e o dressador, a ponta de diamante, né, fosse a ferramenta. Assim o rebolo gira e a ponta de diamante avança, retirando uma pequena camada superficial de rebolo, centésimos ou décimos de milímetro. Com a dressagem, novas e afiadas arestas dos grãos do rebolo são colocadas em utilização. Tá? Ó, o rebolo nunca perde diâmetro de forma homogênea, né? Foi o que eu falei, o rebolo ele se torna oval, né? Ele come mais nas laterais do que no meio, né? Ou cria-se aquele perfil irregular na superfície do rebolo, o que gera desvios de forma na peça
Nesse caso, mesmo que o rebolo ainda esteja bastante agressivo, ele precisa ser dressado. Ele perdeu o perfil dele reto, mas ele está cortando. Eu vou deixar cortando? Não, porque a qualidade do acabamento da peça retificada vai ser muito ruim. Então, se ele perdeu aquele perfil reto para trabalhar, eu vou, tiro, levo para fazer a dressagem. Bom? Se a perda de afiação é o fenômeno predominante, ó, tem aqueles dois fenômenos, né? Você tem ali a perda de diâmetro e a perda de afiação. Se a perda de afiação se você tiver observado o que aconteceu, os esforços de corte crescem. E se esses maiores. Deixa eu ver aqui. Os esforços de corte crescem. E se esses maiores esforços não forem capazes de retirar o grão desgastado da liga, isso é, causar perda de metal, o rebolo precisa ser dressado a fim de que não ocorra queima da peça. Foi o que eu falei para vocês. Eu perdi o corte. Só que o meu rebolo é duro, ele não é autoafiável, ele não vai perder aquele grão que perdeu o corte, ele não é removido pelo atrito, ele está lá. Se ele está lá e não está cortando, ele só está deslizando e gerando atrito e gerando calor. Bom, então não é adequado. Se chegou nesse ponto, vou e faço a dressagem também. A dressagem é realizada para se atingir um ou mais dos seguintes objetivos. Né? Em resumo do que a gente falou. Conferir ao rebolo uma determinada forma, devolver ao rebolo sua forma original, conferir agressividade, ou seja, capacidade de corte ao rebolo, deixar ele cortando mais, né? Informar a máquina, isso aqui tem a ver com torno CNC, com retífica CNC. Informar a máquina ferramenta a real posição da superfície externa do rebolo. Como foi visto, o rebolo pode se desgastar perdendo diâmetro. Assim como a máquina está informada da posição do dressador, um passe de dressagem no rebolo informa a máquina qual é o novo diâmetro do rebolo. Traduzindo, numa retífica CNC, o computador do CNC, ele sabe a posição da superfície do rebolo, né? Porque aí ele sabe o quanto que ele tem que avançar para fazer a retífica lá. Se o meu rebolo perdeu o diâmetro, o computador não consegue perceber isso. Ele não enxerga, ele não mede o rebolo ali. Eu cadastrei a posição do rebolo, o computador fala, beleza, já sei onde ele está, vou trabalhar. Está trabalhando. O rebolo perdeu o diâmetro. O computador não consegue identificar. Mas aí o que eu faço? Eu mando a retífica QSMC fazer um passe de dressagem, porque a própria retífica ela tem ali o dressador dela, né? Aí a retífica, ao passar ali, fazer um passe de dressagem, ela sabe agora qual que é o novo diâmetro do rebolo, né? Que foi aonde ela passou. Aí ela já vai, atualiza o computador dela e fala, beleza, já sei onde está, e coloca para trabalhar. Ok? Primeiramente, eu tenho um link aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, vai ficar na apresentação. Isso aqui é um artigo aqui que eu encontrei na internet, de um fornecedor de rebolos, né, de ferramentas abrasivas para a indústria. Aqui tem muitas informações, tá? Ele vai trazer aqui como fazer a dressagem, vai trazer informações de rebolos especificamente, o que é dressagem, tipo de dressagem, a hora certa de fazer, os principais tipos de dressadores de rebolo, aqui algumas ferramentas. Ok? Já deixei aqui esse link aqui para que vocês possam dar uma lida depois e estudar como material complementar. Deixa eu ver os produtos que esse tem aqui, quer ver? Rebolo, qual rebolo abrasivo comprar? Já tem até um material aqui, ó. Olha que legal. Preencha o questionário e no final ele vai te dar aqui o que você precisa. Ó. É bacana. Rebolo de 6 polegadas para afiação. Afiação de alicate, tesoura. Ferramentas de afiação. Deixa eu baixar esse catálogo aqui. Deixa eu ver se tem que fazer cadastro. Depois eu faço e mando lá para vocês. Ok? Então tá ali o link.
O outro link aqui que eu quero mostrar para vocês é esse videozinho aqui, ó, do cara fazendo a dressagem. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu vou colocar aqui o vídeo completo, só 3 minutos e meio, para vocês verem como é que faz. Bom, dressar o rebolo aqui da retífica, né? Ó, não sei se alguém tem dúvida, mas esse diamantinho aqui compra nas casas que vem ferramenta e tal. E eu vou dressar o rebolo. Aí, como eu não tenho giz para passar para marcar, eu usei um tarugo de grafite que eu achei jogado. Aí, ó, essa ferramentinha aqui é uma ferramentinha específica que já veio com a retífica, tá? É uma retífica sul mecânica, boa pra caramba, eu gosto muito dela. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai afiar o rebolo. Tá vendo? Eu vou tirar essa camada aqui, ó, que tá aqui, pressando com diamante. Então vamos lá. Vamos ligar a máquina. O ideal é usar óculos. Eu vou pegar o meu óculos. Agora sim, Ray-Ban na cara, vamos lá. Aí, ó, encostou o diamante, ó, eu venho cortando a pedra, ó. Do outro lado também. Aí vem aqui mais um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4 centésimos. Aí corta de novo. Pra que serve isso daqui? Pra tirar as imperfeições da pedra. Aí vem aqui mais 4 centésimos. 1, 2, 3, 4 centésimos. Bom, aqui, ó, agora aqui eu vou parar por aqui, porque é o seguinte. Vai longe isso daqui, mas é mais ou menos é isso daqui que vai fazer. Cada vez que avança 4 centésimos, vai cortando a pedra. Então tira todo aquele preto ali. Na hora que tira todo aquele preto, a pedra tá afiada. Tá certo? Ela tá pronta para desbastar qualquer coisa. E não usar água na hora de fazer isso daí, porque vai virar uma meleca. Eu vou ver se eu faço outro vídeo balanceando o rebolo e centrando. Esse daqui eu já havia balanceado e centrado, mas toda vez que tem que colocar o rebolo na máquina, tem uns pezinhos ali do lado ali, ó. Tem que balancear o rebolo na mesa de desempenho de granito e alinhadinho para não dar problema. Depois que colocou o rebolo balanceado aqui, para não dar vibração mecânica na hora da retificação, aí você afia o rebolo, usando sempre o diamantinho aqui. Certo, correto? Chicken Word. Ok? Vamos voltar aqui para agora, então. Então, é isso, pessoal. Dressagem, a grosso modo, é a afiação do rebolo lá na retífica, a partir do momento em que ele já está com um problema ali de qualidade na retificação. Bom, problemas no rebolo, eu posso ter aqueles dois fenômenos, né, que é perda de diâmetro e perda de corte, né? Perda de diâmetro, eu vou reduzindo aquele diâmetro ali, só que ele não deforma igualmente, então eu tenho que fazer a dressagem para deixar ele homogêneo, tá? E na perda de corte acontece que as minhas linhas de corte ali dos grãos já não são mais úteis, e ele não está saindo, ele está ficando lá e está só aquecendo a peça e dando problema. Ou faço a dressagem também para manter vamos dizer assim, novos grãos de corte para trabalhar ali. Bom, alguma pergunta, algum comentário sobre esse ponto de dressagem? Não entendeu? O que é que volta? Pode falar. Ok. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo.
queria ver o cara fazendo isso aqui na mão. Rapaz, para quem quer mexer com mecânica, tem coisa na internet, hein? Dá para você ver que tanto de coisa. O cara está fazendo a dressagem aqui, não da superfície, da extremidade aqui, mas do corpo dele aqui, né? Pra você ver, ele colocou um alicate, colocou isso aqui parece ser até uma lima, para fazer um ponto de apoio aqui, e está fazendo a dressagem dele aí. É aquele negócio que eu falei para vocês, por mais habilidade que o cara tenha, ele está fazendo certinho de um lado para o outro ali, não fica perfeito, né, pessoal? A pressão que ele coloca na mão aqui num ponto é diferente da pressão que vai em outro lugar, né? A angulação da mão aqui atrapalha um pouquinho, mas é só um esmeril de oficina, quebra o galho. Olha aí, pessoal, uma forma simples e prática de dressar um rebolo. Curta o vídeo aí. O cara fez uma guia com um suportezinho e ele vai avançar a guia. Isso aqui está melhorando, um pouquinho melhora. Né? Ele conseguiu fazer uma guia fixa e está avançando aqui. Ficou bacana. Vamos ver esse aqui. Fala, pessoal. Chego aqui. 15 minutos de vídeo. Deixa eu ver o que o cara faz. Ele está construindo aqui uma mesa de afiação. Vamos ver o que ele montou. Ah, tá. Mesa de afiação, sim, não sei. Talvez essa mesa de afiação não é para afiar o esmeril. É para afiar as ferramentas do torno lá, uma broca, Agora fica moleza afiar bits para o torno. Ah, aqui, ó. Ele fez um suportezinho aqui para a gente ter um ponto de contato aqui. Vamos ver o que ele faz. É isso mesmo. Mas beleza, deu para entender aí, né? Mensagem já foi. Beleza, pessoal. Vamos continuar então. Vamos falar aqui dos processos de retificação em si. A gente já sabe falar de rebolo, a gente já sabe que tem que afiar de vez em quando, só que a gente não fala afiar, a gente vai falar dressar. Né? Agora a gente vai falar aqui sobre os processos de retificação em si. Né? A gente vai trabalhar lá na retífica e a gente já vai começar a conversar sobre o processo. O processo de retificação, os processos de retificação podem ser classificados segundo a superfície a ser usinada. Então, eu vou classificar, vou usar um parâmetro de classificação na retífica de acordo com a superfície que eu vou usinar. Tá? Essa classificação pode ser esquematizada como segue. Eu vou ter basicamente 3 tipos de retífica. Retificação cilíndrica, que ela pode ser externa ou interna. Retificação plana e retificação de perfis. Vamos ver cada uma em detalhe. Retificação cilíndrica. Se você vai retificar ali lá um bloco do motor, lá onde ficam os pistões lá trabalhando lá, você vai fazer uma retificação cilíndrica, não vai? Porque aquele vão lá onde tá lá onde vai trabalhar o pistão do motor, ele é um espaço cilíndrico lá. Então é uma retificação cilíndrica interna. Bom? Se eu vou utilizar ali um eixo passando num furo e eu preciso retificar aquele eixo, eu vou levar ele lá no torno, vou usinar ele na medida lá e depois eu vou retificar. É uma retificação cilíndrica externa.
Deixa eu desenhar aqui bem simplesinho. Se eu tenho aqui um furo e eu preciso retificar essa superfície interna do furo, é uma retificação cilíndrica interna. Se eu tenho aqui um eixo escalonado, que seja aqui, e ele tá lá no torno lá, e eu preciso retificar essa superfície aqui, ó, é uma retificação cilíndrica externa. Agora, se eu vou colocar, a minha retífica aqui é uma chapa, um bloco assim, ó, e eu preciso retificar essa superfície. Eu vou colocar um rebolo aqui em cima, girando, né? E a minha peça vai ficar fazendo aqueles golpes de ida e volta, como se fosse uma plana. E aí o ponto de contato vai fazer a retífica. Isso é uma retificação plana. Se eu tiver aqui, pessoal, a minha peça em pé, e eventualmente eu estiver retificando assim, ó, retificando essa superfície aqui, ó, ela permanece na retificação plana. Eu só dei um grau nela aqui, ela ficou em pé, mas é a retificação plana também. Incomum, mas pode existir, né? O mais comum é esse aqui. E retificação de perfis. Vocês lembram que eu brinquei para vocês lá que tem aquele perfil do rebolo lá em 60 graus para fazer retificação de dente de rosca? De perfil de rosca? Exato, é isso aqui, ó, retificação de perfis. Dentes de engrenagem, roscas, estrias, tudo encaixa aqui. Então eu consigo classificar os processos de retificação em 3. Retificação cilíndrica, e ela é subdividida entre externa e interna. E retificação plana, que é esse caso aqui, que é aquele primeiro vídeo que eu mostrei no início da aula, e retificação de perfis, no caso de engrenagem, de rosca, né, o que precisar. Pode ter também, eventualmente, um furo que tem ali um furo que não é redondo, ele tem algumas estrias ali, né, algumas engrenagens, ela tem um furo com estrias para evitar de ter chaveta, aí ela encaixa num eixo ranhurado. Aí aquelas ranhuras, né, podem ser feitas com acabamento retificado depois. Bom? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhar a apresentação. Beleza, turma. Vamos lá. Opa, saiu. Retificação cilíndrica externa entre pontas. Vamos dizer que eu estou mexendo com a retificação de um eixo comprido, né? Um eixo extenso. Se eu prender ele no torno aqui e prender ele na contraponta aqui, talvez eu não consiga fazer uma fixação adequada, né? Porque eu tenho que fazer a retificação no eixo todo. Se eu prendi na contraponta aqui, vocês concordam que aonde as castanhas morderam eu não vou conseguir retificar? Então, em vez de fazer isso, eu faço ali a fixação dele utilizando aqueles acessórios de ponta e contraponta, para que eu consiga ter toda a superfície livre para fazer a retificação completa. Right? Eventualmente, se eu tiver uma peça muito comprida, na hora que eu coloco o rebolo para trabalhar, vocês concordam que vai ter um esforço ali tentando amassar a peça, como se ela estivesse flexionando? Então, assim, usem acessórios. Quando você tiver com uma peça um pouco mais comprida, coloca uma luneta intermediária ali para fazer um ponto de apoio. Vocês já conhecem uma luneta, né? No torno lá a gente viu algumas, né? Coloca ali um ponto de apoio para que ela tenha essa capacidade de absorver esses esforços que o próprio rebolo vai fazer. Tá bom? Vamos lá. Retificação cilíndrica externa. Nesse caso aqui, ó, entre pontas, né? Pode ser de mergulho ou longitudinal. O que é de mergulho? É aquela retífica que ela avança para dentro da peça. Longitudinal é aquela que o rebolo avança lateralmente aqui, ó. Tá? Nos dois casos, tanto a peça quanto o rebolo possuem movimento de rotação. Perfeito. Você vai fazer retífica de um eixo, tanto o eixo como o rebolo tem que estar girando. A peça não pode ficar parada, é só o rebolo rodando, não. Tá? E especificamente, vocês podem ver que é o seguinte, ó, o rebolo está girando nesse sentido, o sentido aqui no caso anti-horário, né? E a peça também no sentido anti-horário. O sentido de rotação das peças tem que ser igual. Bom? O que isso vai proporcionar? No ponto de contato, as rotações elas são opostas. Tá? As duas peças estão girando assim, então.
no mesmo sentido de rotação. Só que, ó, para você ver, ó, enquanto esse ponto aqui está subindo, esse aqui está descendo. Ou seja, eu tenho aqui um ponto no ponto de contato, as rotações elas são distintas, né? Um vai para um lado e vai para o outro. A peça está girando no mesmo sentido, só que no ponto de contato os pontos de contato são inversos. Tá bom? Na retificação longitudinal, que é essa figura aqui, também chamada de retificação de passagem, o avanço paralelo do eixo da peça pode ser efetuado através do movimento da mesa da retificadora ou através do movimento do rebolo, né? Ou seja, esse movimento longitudinal aqui, o meu rebolo pode ser fixo e a mesa avança para um lado ou para o outro, ou o próprio rebolo tem esse movimento de avanço. O avanço em profundidade é discreto, ou seja, bem sutil, pequeno, né? Uma mixariazinha ali, é realizado ao fim de cada avanço longitudinal, quando o rebolo chega ao fim do comprimento a ser retificado. Ó, o rebolo está aqui do lado de fora da peça, ele vai dar um passezinho de profundidade e vai fazer e vai comer aqui uma mixaria aqui até o final. Chegou no final, ele avança mais um pouquinho sobre a peça e dá um outro passe. E assim vai. Avanço longitudinal para propiciar uma nova retirada de material na próxima passada do rebolo, durante o avanço longitudinal. Dei uma passada, avanço, dei outra passada, avanço mais um pouco sobre a peça e dei outra passada até chegar na medida que eu preciso. Para a fixação da peça, utilizam-se geralmente os sistemas entre pontos, que é esse caso aqui, placa e ponto, que é o tradicional do torno, e placa ou placa e luneta, né, que foi o caso que eu falei para vocês de fazer ali um ponto intermediário de contato, para evitar da peça se deformar pela pressão que o rebolo vai fazer nela ali. Deixa eu comentar aqui algumas coisas sobre esses sistemas de fixação que eu mostrei. Retificação cilíndrica externa, até agora estamos no mesmo assunto, só que agora entre pontas. Ou melhor, a gente está continuando aqui entre pontos, né? Na retificação de mergulho, que é esse caso aqui, ó, também chamada de retificação com avanço de penetração, ou seja, o rebolo está penetrando na peça, o rebolo executa movimento de avanço numa direção perpendicular à superfície retificada. Ele avança em direção à peça, fazendo 90 graus aqui. Ó. A peça está aqui, o rebolo está aqui para cima, fez 90 graus. Normalmente, nesse caso aqui, então, eu só tenho um avanço do rebolo. Eu não tenho esse movimento lateral desse rebolo aqui. O que acontece? Eu preciso retificar, vamos dizer que é um virabrequim. Eu preciso retificar só essa parte cilíndrica aqui, essa que eu não preciso. Então, eu coloco aqui um rebolo com uma largura maior do que a própria peça que eu preciso retificar, né? E vou fazer aqui uma passada só. Avançou, pronto, chegou na medida, vai embora. Vem outra peça, avançou, pronto, chegou na medida, vai embora. Eu posso colocar vários rebolos e fazer isso aqui de uma vez. Faço de 3 em 3, de tantos em tantos que eu precisar. Né? Em geral, a peça possui somente movimento de rotação, podendo, no entanto, apresentar um pequeno movimento longitudinal. O rebolo, em geral, é mais largo que o comprimento da superfície que está sendo retificada, que foi o que eu falei, que vocês podem ver que o rebolo é mais largo do que a própria peça que está retificando. E o processo é mais rápido e econômico que o anterior. Por que é rápido? Porque eu não preciso ficar dançando com o rebolo para um lado e para o outro. Esse rebolo ele não pode avançar muito rápido e ficar sambando, vai e volta, vai e volta. Não, ele tem que ter uma velocidade aqui adequada para dar um acabamento legal. Se eu não preciso ficar perdendo tempo avançando e voltando, eu só chego com esse rebolo aqui, ó, avança, avança, chega no ponto e volta. Pronto, produtividade maior. Bom? Pode-se fazer a retificação de várias superfícies simultaneamente, feito está aqui, com diversos rebolos montados um ao lado do outro, separados por anéis. Tem uns anéis aqui só para posicionar. Isso se dá em retificadores convencionais de alta produção. O processo de retificação de mergulho, que é esse aqui, que está mergulhando sobre a peça, também permite a usinagem de perfis variados, bastando para isso dar a forma adequada do rebolo. Né? Em vez de deixar reto aqui, eu posso fazer aqui um triangular para fazer um perfil triangular aqui na minha superfície. Obviamente, né, pessoal? Eu não vou chegar aqui com um bloco aqui cru
a peça, material bruto aqui, para usar um rebolo. Não, isso aqui é retífica. Retífica é material de atividade de acabamento. Né? Obviamente, isso aqui já tem que vir usinado lá no torno ou no CNC, que seja lá, com um perfil bacana. Eu só vou chegar com o rebolo na retífica, dar um passe ali para chegar na medida de acabamento final. Ok? Aqui, ó, retificação cilíndrica externa ainda. A gente está falando da externa, só que agora sem centros, que é aquele centerless que eu comentei com vocês. Eu vou falando aqui, ó, e eu quero que vocês prestem atenção nessas figuras aqui, tá? A peça é totalmente apoiada. A peça, essa aqui, ó, ela está apoiada nessa lâmina de espera aqui, ó. Você pode ver que essa lâmina de apoio ou lâmina de espera, ela fica embaixo da peça. Ela é totalmente apoiada. Essa peça aqui, ó, não há compressão na peça. Ou seja, eu não tenho nada comprimindo ela por aqui, ó. E nem os rebolos, eles vão ficar comprimindo ela com muita força. Vocês vão entender por quê. A peça, ela fica solta aqui. Ela precisa ficar solta. Por quê? Porque o movimento de giro dos rebolos vai fazendo com que, nos meus pontos de contato, eu tenha retífica. E uma vez que ela está solta e eu estou girando aqui com esses rebolos, ela vai começar a fazer, ela sozinha vai começar a se movimentar, girar aqui dentro, para que eu consiga fazer a retífica de todo o contorno da peça. Por isso que eu preciso de dois rebolos, o maior e o menor. Ok? Então, os erros de excentricidade são reduzidos. A alimentação e saída da peça é contínua. A máquina é robusta, rapidez na operação e redução nos tempos passivos. O que é tempo passivo de usinagem? É o tempo que você perde posicionando a peça e depois tendo que remover a peça. Quando você está posicionando a peça, às vezes você perde muito tempo. Você tem que colocar um relógio comparador, você tem que sincronizar, adequar, posicionar. Tudo isso é tempo passivo de usinagem. Tá? Tempo ativo é quando está de fato ali comendo cavaco lá. E tempo passivo é o tempo de preparação de máquina. Possibilidade de maior penetração de corte e eliminação dos erros de centragem, né? Que ela fica autocentrada aqui. E um detalhe, quando ele fala que a alimentação e saída da peça é contínua, tem um negócio bacana aqui que é o seguinte: um desses rebolos aqui, na retificadora, ele é posicionado para ele ter uma certa excentricidade. Ele fica um pouquinho inclinado. Tá? Essa pequena inclinação é suficiente para ir puxando essa peça aqui à medida que ela vai sendo retificada. Né? Se fosse tudo assim alinhadinho, né, posicionado reto, você colocaria a peça aqui e ela ficaria aqui retificando só um ponto dela aqui. Você teria que fazer uma força externa para ela sair. Como por essa mínima inclinação de um desses rebolos, ele vai tipo que puxando a peça para sair para fora. Por isso que a alimentação e saída da peça é contínua. Bom, aqui tem algumas observações. Ó. Uma peça cilíndrica comprida de pequeno diâmetro fixada entre centros de uma retificadora cilíndrica tende a fletir devido à pressão exercida pelo rebolo durante o passe de trabalho. O que é isso aqui? É o que eu falei aqui, ó. Ela tende a fletir com o rebolo, se a peça for muito comprida, ela tende a fletir se o rebolo vai fazer o contato, ela tende a emborcar aqui, a fletir. Uma peça cilíndrica comprida, de pequeno diâmetro, fixada entre centros numa retificadora cilíndrica, que é aquele caso, tende a fletir devido à pressão exercida pelo rebolo durante o passe de trabalho. Às vezes é uma frase mais longa, que aparentemente é difícil de entender, mas vocês veem que é bem simples. Por outro lado, uma peça também cilíndrica mais curta, que nessa aqui, torna difícil a retificação entre pontas. Naquele caso ali. Devido à proximidade dos contrapontos, o que dificulta a aproximação e movimentação do rebolo. Para casos como esse, foi desenvolvido o processo de retificação cilíndrica externa, sem centros, ou seja, também chamado de retificação centerless, ou seja, ela não está presa entre centro nenhum. Realizado por máquinas especialmente construídas para esse tipo de processo. Esse processo de retificação tem maior contribuição na fabricação em série, principalmente na área automobilística. Peças atrás de peça lá.
A retificação é mais fácil e mais rápida. Não se perde tempo passivo com a colocação e retirada da peça da máquina e com a aproximação e afastamento do rebolo. Porém, menos precisa e, é lógico, não pode ser feita em peças que apresentem muitos escalonamentos, ou seja, tem que ser uma peça com formato mais contínuo, né? Não pode ter diversos níveis lá não, porque aí começa a complicar. Ó, e presta atenção aqui, ó, o ponto de óleo refrigerante aqui, ó, de fluido refrigerante. Alguma dúvida nessa questão do centerless? Vocês entenderam como é que funciona? Alguma pergunta? Beleza, tocar o ar. Bom, se tem retificação cilíndrica externa, eu tenho retificação cilíndrica interna também. Eu tenho ali uma peça que ela tem um furo, né, um rasgo lá dentro, lá, eu tenho que retificar essa superfície desse furo, desse rasgo. Né? Aqui eu tenho a retífica, ela tem aqui essa parte abrasiva, o rebolo dela aqui abrasivo, que vai girar e a peça também vai girar, né? Fazendo a retificação interna. Normalmente a peça fica presa ao cabeçote da máquina com um movimento de rotação. O movimento de avanço pode ser realizado pelo cabeçote ou pelo rebolo, ou seja, então, ou a peça ou o rebolo avança, vai depender do tipo da máquina. Esse movimento é axial de ida e volta. Movimento axial é isso aqui, ó. Se fosse radial, era para fora, no raio da peça, mas é axial, é no eixo. Ele vai e volta. Aqui, ó, o rebolo, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. A peça está girando. No retorno do rebolo, esse sai da peça, então ocorre uma pequena penetração radial. Eu dei um passe, avancei até o final, retornei. Se eu retornar na mesma posição, eu não vou comer mais nada do metal. Então, eu tenho que dar um avanço aqui para fora, radialmente, para conseguir comer mais um pouco de metal aqui. Pequena penetração radial para que uma nova camada de material seja retirada no próximo passe da ferramenta. Geralmente são necessárias diversas passadas do rebolo para se retirar todo sobre o metal, até chegar na medida correta. Existem algumas retificadoras que não têm movimento de rotação do cabeçote, porta-peça, e o rebolo tem movimento planetário. O que é movimento planetário, pessoal? Se a peça não gira, esse rebolo ele tem que entrar e sair e também tem que fazer esse movimento planetário aqui em volta. Para quê? Para pegar todo o contorno aqui da área que precisa ser retificado. Ok? Alguma pergunta? Um detalhe aqui, ó. Vocês podem ver nessa retificação cilíndrica interna que vocês estão vendo que essa peça aqui ela tem um certo comprimento. Por quê? Porque ela tem que ter aqui esse braço aqui para poder entrar e sair das peças, né? Para o rebolo poder entrar e voltar. Por conta desse braço aqui, vocês concordam que eu posso ter uma geração aqui de um momento, né, de um torque aqui para baixo, aqui, ó? Por quê? Eu vou entrar com a peça aqui forçando, com o rebolo forçando a peça. Isso aqui tende a deformar para baixo, como se fizesse mais ou menos assim, ó. Tá? Então, quando você for trabalhar com uma retífica dessa, você tem que ler do manual da máquina lá qual que é o passe mínimo, ou melhor, o passe máximo que você pode tirar aqui, de forma que não represente a variação por conta dessa uma certa flexão desse braço da retífica. Tá? Está falando de retífica, medida de precisão. Se você tentar tirar muita coisa aqui, ó, você vai fazer com que esse braço, se você tentar tirar muita coisa aqui, ó, de uma vez, você vai fazer com que esse braço ele fique assim, ó. Ele vai dar uma emborcada para baixo aqui. Ou seja, a medida que você tiver aqui não vai ser a mesma medida que você vai conseguir aqui. Ele vai ficar um furo cônico. Bom, só cuidado com isso aí. Beleza. Opa. Acho que esse aqui é melhor, né? Eu já estou usando esse aqui desde o início. Bom, tenho aqui 2 vídeos aqui para falar sobre essa questão de retificação, tá? Pessoal, retificação interna, tem mais uma coisa aqui. Retificação plana. Eu vou falar de retificação plana, mas eu não vou falar daquela retificação de perfis de dente de engrenagem, tá? Que lá
bem específico, não tem necessidade não. Tá? Ainda na retificação interna. O fato de a retificação interna exigir que o rebolo fique em balanço, ó, é isso aqui que eu estava falando, causa maior imprecisão no processo, devido à deflexão do eixo porta-rebolo, que foi o que eu expliquei aqui. Também a necessidade de se ter um rebolo com diâmetro pequeno, também há a necessidade de se ter um rebolo com diâmetro pequeno para poder entrar no furo a ser usinado. Faz com que a sua rotação tenha que ser bastante alta, 15.000 RPM, mais ou menos, para que se possa obter velocidades periféricas similares às da retífica externa. Tá? Então, para ter ali a mesma qualidade de uma retífica interna, equiparada à retífica externa, eu tenho que aumentar a velocidade de rotação daquele rebolo. Tá? Por quê? Porque ele é menor. Se aquele rebolo é menorzinho, para compensar isso, eu tenho que aumentar a rotação. O rebolo e a peça devem girar no sentido contrário. Já expliquei isso. Para um bom rendimento, o diâmetro do rebolo, que a gente vai chamar aqui de DS, deve ser aproximadamente de 2/3 a 4/5 do diâmetro do furo da peça. Ou seja, se eu tenho ali, vamos falar aqui bem grosso modo, tá? Se eu tenho ali um diâmetro do furo de 5 centímetros, 50 milímetros, o rebolo para fazer aquela retífica daquele furo interno deve ser ali entre o adequado aqui de 40 milímetros. Se o furo é 50, um rebolo de 40 está bacana. Se o furo é 30, um rebolo de 20 está legal. De 2/3 a 4/5 do diâmetro do furo. Tá? Obtendo assim maior área de contato entre o rebolo e a peça. Tenho 2 videozinhos aqui rapidinho para mostrar essa questão da retífica interna para vocês. Vou tirar o áudio. Nesse caso aqui, ó, tá no torno, né? Eu tenho aqui uma peça aqui girando aqui. Aqui eu tenho a minha retífica, um furo e a retífica fazendo a retífica interna lá. Avança, recua, pega um passo de novo, avança, recua. Vocês podem ver que está saindo até faísca aí da retífica que ele está fazendo. Vocês podem ver no olho aqui que o diâmetro dessa retífica está mais ou menos ali naquela proporção, né, de 2/3 para até 4/5 do furo ali. Deixa eu ver mais o que ele faz aqui. Presta atenção no seguinte, ó. Olha aqui no começo do vídeo, olha o diâmetro que está aqui. Presta atenção na espessura da parede aqui da peça. Mais para o final. Não dá, no olho não dá para identificar, não. Ele está fazendo a retífica, não está comendo muita coisa, não. Vocês podem ver que ele vai até o final. Dá para ver a peça saindo lá atrás. Né? Vamos ver o outro? Aqui, ó, ele tem aqui uma peça um pouco maior, né? Aqui, ó, colocou uma luneta aqui num ponto intermediário para facilitar aqui a suportação da peça. E tá lá, o rebolo tá comendo lá dentro. Ok? Alguma pergunta, pessoal, de retífica interna? Segue o barco. Vamos lá. Retificação plana. É aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês lá.
Costuma-se distinguir entre a retificação plana tangencial e frontal. Na retificação plana tangencial, que é esse caso aqui, que é o que a gente mais conhece, né, que é aquele vídeo que eu mostrei para vocês lá, o eixo do rebolo é paralelo à superfície retificada. Tá? Aqui, ó, a peça, a superfície está para cá, o eixo do rebolo está aqui, ó, paralelo. O eixo está para cá, a peça está aqui. A mesa executa um movimento de avanço alternativo e um movimento de avanço transversal. Ou seja, a mesa ela vai ficar nesse sentido. Depois que ela dá um passo e volta, ela tem que fazer um deslocamento transversal para dar outro passo e voltar. Dá outro deslocamento aqui e volta. Ok? Enquanto que o rebolo executa um movimento em profundidade. O rebolo você regula a profundidade que ele está cortando, né? E o avanço lateral e para frente e para trás é a própria mesa que dá. Esse tipo de retificação plana é mais lento e muito usado para retificação de peças de grandes comprimentos e larguras relativamente pequenas, em matrizes, guias de máquinas, ranhuras, rasgos e em diversos serviços de pequenas dimensões. Basicamente, você está fazendo a retífica de uma superfície plana, né? Vou pegar aqui esse livro aqui, por exemplo, vai dizer que essa peça aqui você tem que retificar aqui. Então, você vai fazendo, passando o rebolo aqui, até conseguir retificação da superfície completa. O método mais comum de fixação de peças em retificadoras planas é o das placas magnéticas ou eletromagnéticas. O campo magnético liberado pelos polos dessas placas atrai os materiais ferrosos com força suficiente para que eles suportem os esforços de retificação. O campo magnético é forte o suficiente para que a peça não se desloque quando o rebolo vai fazer aquele esforço de retífica. Em placas de pequenas dimensões, usualmente o campo magnético é gerado pelo deslocamento mecânico de conjuntos de ímãs, tal, aí já é o processo de funcionamento dela. Mas é isso, a peça está aqui, a mesa de trabalho ela é magnética, então eu ligo lá e ela trava a peça, ela avança para frente e para trás, o rebolo vai vai regular aqui a profundidade, ele vai girando aqui, né? E eu tenho essa superfície para ser trabalhada. Dou um golpe, volta, avança um pouquinho lateralmente para que eu consiga dar novos golpes aqui e trabalhar a minha retífica. Bom? Na retificação plana frontal, que nessa figura aqui abaixo, aqui, ó, o eixo do rebolo é perpendicular à superfície retificada. Então, o eixo está aqui, a minha peça está para cá, e eu vou utilizar esse tipo de retífica nesse caso aqui, ó. Vocês lembram daqueles tipos de rebolo que eu mostrei aqui, ó? Que tinha aqui esse rebolo tipo copo, né, que eu prendi aqui, aí o ponto de contato era isso aqui. Eu vou utilizar aqui, ó. Gente, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá gravando. Desculpa. Tá, sim. Deu um branco aqui, gente. Eu coloquei para gravar esse negócio. Nossa senhora. Voltar. Imagina o seguinte, ó. Eu coloquei aqui nessa mesa de trabalho diversas peças de produção em série. Aí, ó, eu vou utilizar aqui um rebolo, mas um rebolo específico, né? Tipo aquele copo lá, aqueles rebolos que eu mostrei para vocês lá. De forma que a minha retífica ela vai ficar girando aqui, ó. Ela vai ficar girando, o meu rebolo vai ficar girando nesse sentido aqui, só que ele não vai comer, não é pela lateral, ele vai comer pela cabeça dele aqui, ó, pela base dele. Aí, isso aqui vai ficar passando sobre as peças até dar o acabamento aqui de todas as peças que estão posicionadas na mesa de trabalho. O acabamento geralmente é inferior à retificação plana tangencial. Por outro lado, tem-se menor tempo de corte, mais rápido, mais produtivo. Os rebolos empregados são do tipo cônico, copo reto e tipo segmento. Apesar de resultar em acabamentos inferiores quando comparados aos obtidos na retificação tangencial, que é aquela normal, né, a plana, a retificação frontal representa a vantagem de uma produtividade bem maior. Eu coloco aqui uma porção de peça aqui e trabalho em lotes. Bom? Ok. Eu não vou falar sobre a retificação de perfis, não, porque é a mesma coisa, só que eu vou usar um rebolo com um perfil diferente para fazer o acompanhamento daquele perfil. Não tem nem material aqui para explicar para vocês isso.
Vou tratar aqui de recomendações para uso de rebolos. Já temos informações suficientes para chegar nessa tabela aqui e sacar o seguinte, ó. Eu vou fazer a retificação de superfície plana. Rebolo reto ou rebolo de segmento. Rebolo de aço, eu vou trabalhar em aço carbono, aqueles aços macios, que tem a capacidade maior de tração. Eu vou usar essa codificação aqui. Qual que é essa codificação, John? Vocês já sabem. É só olhar cada um daqueles 5 parâmetros que nós vimos lá na nossa primeira aula, que você vai conseguir identificar o que significa cada um desses itens aqui. Não, eu vou trabalhar com aço endurecido. Tá? Então, já muda essa codificação. Em vez do DA, você usa esse AA aqui. Vamos ver o que é esse AA. Ó. AA. Óxido de alumínio branco. Qual que é o DA? Não, DA não tem aqui nesse material que eu trouxe, não. Tem que ver o catálogo completo. Ok? Retificação plana, eu vou usar um rebolo de segmento. Aço carbono, vou usar essa especificação. Aço um pouco mais duro, vou usar essa aqui. Retificação cilíndrica externa. Se for ferro fundido, usa essa especificação de rebolo. Aço carbono, aqui. Aço endurecido, um aço ferramenta, ou um aço com tratamento térmico, vou utilizar essa especificação. Tá? Retificação cilíndrica interna, tá aqui, ó, mesma coisa. Ferro fundido ou alumínio. Aqui essa aqui, aço endurecido, aço carbono, tá aqui já. A nossa aula inteira hoje foi para que vocês consigam associar essas especificações com esses tipos de operação e com esses tipos de rebolo. Ok? Obviamente que isso aqui, pessoal, é material didático, tá? Vocês estão aprendendo. Isso aqui é um material didático. Isso aqui, por si só, não valida utilizar tudo isso daqui quando você estiver na oficina lá de verdade. O que você tem que utilizar na oficina de verdade? Os catálogos do fabricante. Tá? Por quê? Porque os rebolos eles variam, inclusive, de fabricante. Se eu estou usando o catálogo aqui de um e eu estou com o equipamento de outro, né, as informações podem não bater. Tá? Então, cuidado com essas coisas também. Fatores de influência na seleção das características do rebolo. A gente tem tempo ainda. Material da peça. Beleza. Se os materiais do rebolo são variáveis que eu preciso considerar para escolher um rebolo adequado, material da peça também, né? Falou aqui, é um aço mais macio, um aço tenaz, é um ferro fundido e tal. Então, vamos falar um pouquinho agora das características das peças e não dos rebolos. Tá? O material da peça influi na escolha do tipo de abrasivo, do tamanho do grão, da dureza do rebolo. Perfeito. A gente já viu que realmente acontece isso. Aços em geral e suas ligas devem ser retificadas usando óxido de alumínio como abrasivo. Não é o que a gente falou lá? Né? O óxido de alumínio a gente vai utilizar quando é um aço que comporta bem na tração. Aí os que não comportam bem na tração, eu vou usar aquele silicato, qual é o nome correto dele? Vou usar aqui o carboneto de silício. É isso. Óxido de alumínio e carboneto de silício quando for materiais mais duros ou não ferrosos. Devem ser retificados usando óxido de alumínio como abrasivo, ou se a escolha recair sobre os superabrasivos, que é aquela parte lá do trabalho que a gente não vai ter muito contato, o nitreto cúbico de boro. Já o carboneto de silício, que é a outra opção, ou é óxido de alumínio ou carboneto de silício, é apropriado para a retificação do ferro fundido, metais não ferrosos, principalmente metal duro, e não metálicos. Ou seja, isso aqui é um resumo do que a gente viu lá anteriormente, naquele parágrafo lá. Com relação ao tamanho do grão, materiais duros e frágeis, que tendem a formar cavacos curtos, ferro fundido cinzento, devem ser retificados com rebolos de grãos finos. Ou seja, lembra que eu falei que era ao contrário, né? Material duro e frágil, rebolo de grão fino. E a retificação de materiais moles e dúcteis, que tendem a formar cavacos longos, deve ser feita com rebolo de grãos grossos. Bom, eu falei para vocês,
Então, alguém tem que perder para alguém ganhar ali. Materiais duros que já receberam tratamento térmico final, ou seja, você tem lá um eixo lá que ele foi temperado. Foi temperado, depois foi revenido, normalizado, o que seja lá. Já acabou o tratamento térmico dele. Devem ser retificados com rebolo de baixa dureza, que geram menos calor e, por isso, fazem com que o risco de se danificar a estrutura superficial da peça seja menor. Num processo de tratamento térmico de um metal, eu tenho a mudança da estrutura cristalina do aço na superfície ali que teve aquele tratamento térmico. Se depois eu venho com a retífica e retiro essa estrutura que foi alterada, que eu preciso que ela fique, não adiantou nada. Né? Então, fiz tratamento térmico, vou retificar, uso um rebolo mais macio, com pouca dureza, para conseguir fazer retífica sem remover ou alterar aquela camada que eu fiz no meu tratamento. Bom? Materiais moles, nos quais o dano gerado pelo calor é pequeno e não causa perda do tratamento térmico, devem ser retificados com rebolos duros. Né? Fluido de corte. Vamos falar aqui um pouquinho de fluido de corte aqui. Fluido de corte na retífica, pessoal, ele é basicamente para controlar a temperatura e limpeza, né? Porque ele o líquido bate ali, retira o cavaco daquela limalha e tal, evita de ficar suspenso no ar e tal, mas é basicamente controlar a temperatura. Tá? A existência ou não do fluido de corte afeta na seleção da dureza do rebolo. Operações lubri-refrigeradas eficientemente permitem o uso de rebolos com dureza mais elevada, sem modificar a estrutura superficial da peça. Tá? Se eu estou refrigerando com o fluido de corte ali adequado, o meu calor está controlado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a minha rotação, aumentar a dureza para ter uma produtividade maior. Com isso, eu não danifico a peça. Por quê? Porque eu estou controlando a temperatura. Se eu tiro esse óleo refrigerante, eu vou aquecer rápido. Para não danificar, eu tenho que baixar a minha rotação, baixar a minha produtividade, colocar um rebolo mais macio. E com isso, eu tenho perda de produção. Tá? Então, é o mesmo raciocínio de usinagem comum para o fluido de corte. Né? Controlar calor, limpar a peça e ter maior produtividade. Bom? A modificação da estrutura da peça, quando acontece isso, né, de não controlar o calor, é chamada de queima. Muitas vezes vem acompanhada de uma mudança de coloração da parte queimada da peça. É o cavaco azul, a peça que fica azulada e tal. O uso de fluido de corte e durezas mais elevadas permite um incremento na produtividade do rebolo. É o que a gente acabou de falar aqui. Né? Eu consigo uma produção maior, mais quantidade de peças feitas num mesmo período. Velocidade do rebolo. A velocidade do rebolo é limitada pela resistência da liga aglomerante. Vocês lembram lá que eu falei que tem o próprio grão abrasivo e ele é juntinho, é juntado pela liga aglomerante? Né? Aquela resina aglomerante. A velocidade com que eu consigo trabalhar de rotação naquele rebolo, ela é limitada pela resistência dessa liga. Se eu ultrapassar essa resistência, o rebolo pode se desfazer. Né? Aquela aceleração centrípeta da extremidade do rebolo vai fazendo com que essa força tende a desmanchar aquele rebolo para fora. Ele pode até quebrar. Ligas vitrificadas trabalham normalmente até 33 metros por segundo. Isso aqui, 33 metros por segundo, é a velocidade tangencial, tá? Eu tenho aqui um rebolo com um diâmetro tal. Quando eu falo 33 metros por segundo, é essa velocidade tangencial aqui. Velocidade tangencial. Obviamente que um rebolo que tem aqui um diâmetro maior, ele vai girar mais devagar para chegar nessa mesma velocidade tangencial. Concorda, né? Um rebolo que tem um diâmetro menorzinho, para chegar nessa mesma velocidade tangencial, ele vai ter que girar mais rápido. Que negócio. Eu aumento o diâmetro, eu perco a rotação. Eu ganho rotação, eu tenho que perder diâmetro para uma balancear a outra. Lembra que a gente estudou isso em polias, né?
Em algumas ligas vitrificadas especiais, até 45 ou 60 metros por segundo. A liga aglomerante vitrificada especial pode chegar até 60 metros por segundo, né, aumentando a rotação que eu posso colocar no rebolo. Quando da utilização de rebolos convencionais. Tá? Acima disso, torna-se insegura a utilização desse rebolo. Já os rebolos resinoides operam normalmente até 48 metros por segundo, sendo que alguns tipos especiais podem chegar até 100 metros por segundo. Pode-se afirmar que quanto maior for a velocidade periférica do rebolo, mais duro será seu comportamento em trabalho. Ok? Então, em resumo, velocidade do rebolo é limitada pela capacidade de resistência da liga aglomerante. Então, se você está utilizando um rebolo lá, você quer saber se você pode dar mais velocidade na rotação lá, vai na tabelinha lá do catálogo e vê. Opa, esse aqui é vitrificado, pode chegar até tantos metros por segundo, qual que é o diâmetro do rebolo, deixa eu fazer as continhas aqui para ver qual que é a rotação que eu posso pôr. Tá? Ah, não é vitrificado, é resinoide, assim, assado, mesmo processo, ó, não pode passar dessa rotação aqui não. Bom? Aqui algumas características, eu gostei dessa figura aqui por conta do seguinte, ó, né, ela mostra de forma esquemática os grãos aglutinados naquela liga aglutinante, né, e o ponto de contato com a peça aqui, ó, essas áreas, aqui tem uma aresta, outra aresta, esse grão aqui já ficou abaulado, já perdeu a linha de corte dele. Aqui eu tenho aqui uma linha de corte legal, né? Isso aqui acontece o aço aqui da peça vai se comportar mais ou menos naquele mesmo processo daquele diagrama de tensão-deformação, né? O primeiro contato vai deformação elástica, aí continua, ele começa a plástica até arrancar aquele cavaco e assim continua. A formação do cavaco no processo de retificação se dá de uma maneira diferente dos demais processos de usinagem. A retificação é um processo abrasivo e, portanto, a abrasão é fator fundamental da retirada do cavaco. O rebolo é uma ferramenta com uma quantidade muito grande de arestas de corte distribuídas de forma aleatória. Cada grão, ao entrar em contato com a peça, possibilita a formação de um cavaco muito pequeno. Quando todos esses grãos ficarem igual a esse grão aqui, ó, sem aresta de corte, eu não tenho mais abrasão. Consequentemente, eu não tenho mais retífica, eu não tenho mais corte. Aí eu tenho que fazer uma adressagem para que esses grãos que estão aqui atrás apareçam para continuar o trabalho. Os da frente já morreram. Aí tem que vir uma nova galera aqui para conseguir trabalhar. Ok? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Bem rapidamente. Velocidade de corte. Lá no torno, eu tenho o cálculo da velocidade que eu tenho que colocar no torno, né? A rotação que eu tenho que colocar no torno. Vocês lembram qual que era a fórmula da rotação? Rotação é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da peça. Lembra disso, né? Rotação em rotações por minuto, em RPM, é velocidade de corte, que é tabelado, vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da peça. No nosso caso, é a mesma fórmula. Só que tem duas variáveis diferentes aqui, ó. É a mesma fórmula. Só que no caso aqui, ó, velocidade de corte no rebolo. A velocidade de corte vai dar para essa fórmula aqui, que é a mesma fórmula, só que ela só está desenhada de forma diferente aqui, ó. Velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro, para me encontrar a rotação. Se eu isolar a rotação, vai ficar igualzinho. Eu só tenho essa multiplicação aqui por 60, porque quando eu vou encontrar a rotação, eu encontro a rotação em rotações por minuto, né? Aí eu tenho que lançar esse 60 aqui para mim ter a minha velocidade de corte em metros por segundo. Como eu estou mexendo aqui em segundos, eu tenho que ter essa velocidade de corte aqui. Eu tenho que ter esse ajuste de unidade aqui com 60. Bom? Eu não falei para vocês aqui que a velocidade do rebolo é limitada pela resistência da liga aglomerante e ela está limitada por esses valores. Então, quando eu estiver fazendo esses cálculos aqui, ó, qual que é o valor da rotação que eu vou colocar? Vai ser baseado nos meus limites de velocidade de corte aqui. No final das contas, eu vou isolar a minha rotação aqui de um lado
e vou julgar o parâmetro de velocidade de corte que eu tenho lá para poder identificar qual que é a rotação máxima que eu vou colocar no rebolo. Né? Mas tem um detalhe. Eu encontro a velocidade de rotação tanto para o rebolo como para a própria peça. Eu não falei para vocês que a peça não pode ficar parada? Que é esse caso aqui, ó. Essa sigla VS é do rebolo e VS é a velocidade da peça. Velocidade de corte do rebolo é representada pelo deslocamento em metros de um ponto da periferia do rebolo, no intervalo de tempo de 1 segundo. Velocidade de rotação do rebolo é o número de rotação no tempo de 1 minuto. Falou complicado, mas é exatamente aquilo que eu mostrei aqui, ó. É um rebolo, velocidade tangencial do rebolo, ele tem um diâmetro. Essa velocidade tangencial é aqueles 33 metros por segundo que está identificado ali. Eu vou usar essa expressão aqui para encontrar a velocidade de rotação que o rebolo pode chegar. E aí, a rotação da peça é dada por essa aqui, ó. A velocidade da peça é igual a π vezes esse dW. O que é esse dW aqui, pessoal? dW é o diâmetro da peça vezes a rotação da peça dividido por 1000. Eu quero identificar qual é a rotação da peça, eu isolo ela na expressão aqui, faço a continha e boa, acabou. Ok? Nos trabalhos de retificação, há que considerar a velocidade do rebolo, a velocidade da peça e avanço transversal e longitudinal. Longitudinal, transversal. Estou recomendo ali. Obtém-se o máximo rendimento quando simultaneamente são adotadas essas velocidades de acordo com as tabelas recomendadas pelos fabricantes para cada tipo de rebolo, ou então até mesmo eu mesmo calculo. Tá? Mas tem no catálogo, utilizo o catálogo que é o indicado para operar aquele equipamento. O desgaste do rebolo será maior ou menor conforme a relação entre a velocidade da peça e a velocidade do rebolo. Quanto maior for a velocidade do rebolo, maior será o rendimento da retificação. Óbvio, né? Eu estou trabalhando mais rápido, eu tenho mais produção. A velocidade do rebolo depende principalmente do tipo de aglomerante, granulação e dureza do rebolo. É aquelas características que a gente estudou lá atrás. E aí, ó, eu tenho umas tabelinhas aqui, ó, que eu trouxe, trazendo aqui, ó, velocidade de corte tendo como base a natureza do rebolo e o tipo de trabalho. Ou seja, o tipo de rebolo e o tipo de trabalho. Rebolo de silicato. A velocidade do rebolo, que é a velocidade tangencial, de 20 a 25. Rebolo vitrificado, de 22 a 33, que é aquele limite lá que estava naquele slide anterior. Rebolo elástico está aqui. Rebolo de nitreto cúbico de boro está aqui também, para você ver. Olha a diferença, até onde ele chega. Olha a velocidade que esse rebolo pode chegar. Agora, se eu estiver utilizando um rebolo vitrificado para fazer uma retificação cilíndrica externa em aço endurecido, está aqui, ó, 22 a 33. Aço normalizado, 30 a 35. Pessoal, só uma curiosidade. Aço normalizado não tem nada a ver com o aço comum, não, o normal. Não tem nada a ver com isso, não. Aço normalizado significa alguns elementos que são colocados ainda na fabricação do aço. Tá? Alguns elementos lá de pureza, né, tem a ver com o processo de produção do aço. Né? Não com um aço normal, comum, não. É um aço específico, é uma característica do aço em um processo de produção, um processo específico lá, quando ele está sendo fundido ainda lá na cearia. Tá? Quiser entender direitinho o que é aço normalizado, está aqui o livro do Compaert. Ferro fundido, bronze e latão, velocidades aqui de 20 a 33. Cilíndrica interna, são os mesmos valores, e a plana também os mesmos valores aqui que eu estou apresentando. Mas isso aqui é referência. Tá? Vai trabalhar, procura os catálogos daquele rebolo que você está utilizando. Tá? Aqui, ó, valores práticos para a velocidade periférica da peça. Aqui tem alguns materiais. Eu vou fazer aqui a retífica externa, está aqui. Retífica interna, está aqui também. Aí é o seguinte, ó, eu tenho aqui a velocidade do meu rebolo e a velocidade da peça. Se eu pego um e divido pelo outro, eu vou ter uma relação de velocidades.
Vocês concordam? Né? Eu posso utilizar essa tabela aqui como um padrão para saber se está legal ali aquela relação que eu estou fazendo. Eu vou dividir a velocidade do rebolo pela velocidade da peça, né, e ver qual que é o material que eu estou trabalhando aqui para ver. Ó, se eu estou trabalhando aqui numa retificação interna com um aço não tratado, com ferro fundido, é interessante que essa divisão de um pelo outro fique aqui próximo de 63. Ah, não, vou fazer uma retificação plana tangencial em aço endurecido. Então, eu vou dividir a minha velocidade do rebolo, dividido pela velocidade periférica da peça. No caso, é a velocidade de avanço daquele golpe lá da mesa da retífica plana, né? E eu vou encontrar aqui um valor que é recomendável que seja próximo de 80. Ok? Deixa eu ver como é que está nosso tempo aqui. Tem tempo ainda, pessoal. Vem pedir para... Vamos terminar isso aqui no horário hoje, porque é o primeiro dia depois das férias. Todo mundo no gás. Está acabando aqui também. Rugosidade é o conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície durante o processo de usinagem. Eu não falei isso para vocês hoje mais cedo, do rugosímetro, né? Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos, a exemplos de rugosímetro. Desempenham um papel importante no comportamento dos componentes mecânicos. Na retificação, eles podem ser causados por folgas nos eixos, irregularidades no movimento da mesa, desbalanceamento do rebolo e granulação do abrasivo, entre outras causas. Rugosidade influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, né, nessas outras características aqui também. Tá? Ou seja, fiz a retífica, era para ficar de um jeito. Fiz lá o teste com o rugosímetro, ficou ruim. Aí eu vou procurar o que aconteceu. É o rebolo que está ruim, está tendo folga, os grãos não estão cortando, o que está acontecendo? Tá? Resistência à corrosão à fadiga, vedação, aparência e tal. Uma rugosidade ruim, né, vai trazer prejuízos nessas características aqui. Bom? Aqui, ó, você já deve ter visto esses símbolos aqui, né, em desenho técnico. A gente utiliza esses símbolos aqui para fazer a indicação no desenho de como que tem que ser a rugosidade final daquela peça que vai ser retificada, ou usinada, ou trabalhada lá de alguma forma. Né? Se ela for... aqui eu tenho três, vamos dizer assim, formas de interpretar a rugosidade. Eu tenho com esses triângulozinhos aqui, eu tenho pela própria numeração, e eu tenho, no caso é 4, né? Tenho aqui para essa classe de rugosidade em grade e rugosidade máxima que vai entregar no rugosímetro lá em microns. Tá? Daqui para cá, quanto mais aderida tiver, maior é a qualidade daquela retífica. Ou seja, a rugosidade está muito boa, muito menorzinha, totalmente liso. Tá? Obviamente que eu não quero ter uma rugosidade perfeita em toda peça que eu vou retificar. Para cada finalidade daquela peça, eu vou ter ali uma rugosidade adequada, porque eu não preciso mais do que aquilo para aquela peça. Se eu estiver colocando mais trabalho, mais qualidade naquela peça, está me custando mais do que precisaria. Então, eu não vou gastar com isso. Né? E aqui eu tenho uma informação aqui para cada uma dessas atividades aqui. Por exemplo, planar. Eu consigo aqui, ó, faixa para um desbaste superior, nessa linha de acabamento aqui. Rugosidade realizável com usinagem comum. Na plana, eu consigo chegar até esse N9 aqui. Rugosidade realizável com cuidados e métodos especiais. Né? Que é esse tracejado aqui, para plana, eu consigo chegar no máximo na plana até um N8. No meu retífico, na retífica aqui, ó, nessa retífica lateral aqui, ó, eu consigo chegar aqui no N2, ó, pra você ver. Espetáculo. Agora, o máximo do máximo mesmo é esse lapidar e polir aqui, né? Que aí eu não estou retificando, eu estou fazendo um polimento, aí é espelhando o negócio. Né? Vai chegar lá no final do N1. Legal, né? Então, assim, se vocês passaram por desenho lá e
teve dificuldade de entender o que significa isso daqui, né, no desenho, normalmente você vai encontrar alguma coisa assim, ó, tipo, você tem aqui um eixo escalonado, aí aqui você vai ter aqui um triângulo assim, ó, ou dois triângulos está nessa faixa aqui. Às vezes vem até assim, né, um negócio assim, com o número em cima, 6,3. Alguma coisa assim indicando. Ou uma nota aqui, ó, N8. Então, assim, essa simbologia de rugosidade está presente nos projetos de retífica e você tem que observar essas... até onde você consegue chegar aqui com essas atividades aqui. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês diversos vídeos. Isso aqui eu trouxe aqui para o final. Isso aqui são aulas do telecurso que vai falar sobre retífica. Tá? Eu vou passar essas aulas aqui na nossa próxima aula. Eu não vou colocar aqui simplesmente para vocês assistir em casa, não, porque vocês não vão assistir. Né? Aí eu passei toda essa teoria aqui. A parte prática nós veríamos em oficina. Como não tem oficina, eu vou usar a oficina lá do Silva para que a gente conheça ali o processo sendo executado ali na hora. Né? Então, na nossa próxima aula, eu vou passar esses vídeos, eu vou trazer mais materiais e complementação de informação nessa questão de retífica. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma informação? Certo. Por mim, não. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Queria fazer isso na prática mesmo, e ver isso certinho, né? Seria mais legal. Porque assim, acaba que é muita informação. Eu sei que é. Né? Mas eu tentei aqui mostrar, apesar de ter muito texto, eu tentei trazer o máximo de coisa traduzida verbalmente para vocês aqui, para vocês entenderem onde a gente precisa chegar. Tá? Com as aulas agora do telecurso, a gente consegue ali aplicar, então ele falou isso significa aquilo ali, que a gente complementa com o entendimento visual. Tá bom? Aí na próxima quinta a gente conclui esse tema de retífica e já dá sequência aqui na nossa emenda. Beleza, turma? Um abraço para vocês. Vamos ver pelo menos as fotinhas de vocês aqui. E vamos partir para o final. Um abraço. Valeu, falou. Falou. Até mais. Falou, até mais. Não esquece os trabalhos não, viu? Tem gente devendo isso aí.